Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação e host do Tech for Business, um podcast e videocast da Sonda Brasil, onde a gente fala de negócios, tecnologia, comportamento humano e vários outros temas relacionados com tecnologia direta ou indiretamente. Hoje eu recebo Renato Suplicy. O Renato é gerente corporativo de estratégias e serviços digitais da Neo Energia. E vejam só, o nosso papo hoje é sobre um olhar humanizado para o setor energético. E aí, Renato, bem-vindo, obrigado pela presença no Tech for Business. Acho que a gente tem bastante coisa para falar hoje, querido. Com certeza. Primeiro, eu agradeço aí o convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. O setor elétrico é um setor que está em grande transformação e afeta a vida de milhões de pessoas, né? Muito tempo já que você atua nesse segmento? Sim, graças a Deus eu estou há 16 anos já dentro do setor, já passei por diversas áreas, né? Sou economista, mas passei por auditoria interna, planejamento estratégico, controladoria, RH, e agora eu estou liderando aí essa parte mais de digital para clientes, que é um setor que realmente a gente sabe o quanto que é importante o contato dos nossos clientes no dia a dia, né? É legal que você viu não só a transformação, viu não, né? Acompanha não só a transformação do setor, mas você deu um giro corporativo interessante, né? De conectar várias áreas ali. Porque, assim, no final, a gente trabalha com e para pessoas. E quando você consegue ter essa visão de diversas áreas dentro da empresa, isso permite você trazer mais insights para trazer soluções para os nossos clientes, para trazer mais facilidades. E cliente feliz é cliente que a gente garante uma sustentabilidade do nosso negócio, principalmente no setor que está tendo bastante transformação. Renato, o que é humanização nesse segmento? Eu estou tentando relembrar um pouquinho a nossa relação como um todo com o setor de energia, né? E junto com outros segmentos, talvez o de conectividade, ele é um segmento que em grande parte as pessoas só acabam notando na ausência de um serviço e tal. O que mudou nessa percepção e o que dá para chamar de humanização aqui dentro desse segmento? Hoje eu até brinco, né? Se o poste fosse nosso cliente, ele estaria muito feliz, porque sempre teve um cuidado muito grande com a operação da empresa, né? Com os cabos, com os postes, com as subestações. Porém, quando a gente fala de humanização do setor elétrico, a gente está indo muito além disso, está entendendo que a energia ela é algo essencial para a vida das pessoas. Faltar energia é algo que traz um impacto muito grande na vida deles. Então, essa é uma pessoa que deixa de estudar porque faltou a energia na casa dela, ou se você não dá uma experiência positiva para os nossos clientes no seu processo de atendimento, às vezes requer o cliente ir até uma loja de atendimento, ele tem que pedir, às vezes, licença para o chefe dele, para poder ir até uma loja. Então, assim, quando a gente traz da humanização, a gente fala assim, vamos repensar os nossos processos, as nossas jornadas internas, para tentar trazer uma experiência mais positiva para os nossos clientes. E isso não é algo que só fique dentro da área de atendimento ao cliente, mas ele traz isso para toda a organização. Então, a gente começou a fazer todo esse trabalho dentro da Neo Energia, que é realmente a gente pegar todos os nossos times, todos os nossos executivos e trazer um olhar do cliente centrado nas nossas decisões. Dá uma dimensão hoje do que é a ANEEL, e aí, até pegando esse exemplo que você falou dos executivos, é uma mudança também cultural, está muito claro isso, cultural muito interna, né, dos próprios profissionais, da forma como eles olham o segmento também, né? Perfeito. A Neo Energia ela é um dos maiores grupos de energia do país. Ela faz parte do Grupo Iberdrola, que é um dos maiores grupos de energia do planeta, né? Primeiro em energias renováveis, inclusive. No Brasil já estamos há 27 anos e estamos em 18 estados do Brasil, mais Distrito Federal. Então, a gente atende aí mais de 17 milhões de clientes e impactando a vida de mais de 35 milhões de pessoas, né? E estamos atuando em todos os segmentos do setor, né? Desde a parte de geração de energia, parte de transmissão, parte de distribuição e a parte de comercialização e de soluções energéticas. Então, toda a cadeia a gente tem uma visão bem ampla mesmo, né? Talvez nessas três últimas que você mencionou, da distribuição em diante, é onde cabe bastante relação direta ali no B2C, como a gente fala, né? Exatamente, exatamente. Porque na distribuição de energia, ela é onde que a gente impacta ali no cliente final, seja um grande cliente, seja um cliente residencial, né? E isso fez muito a gente repensar mesmo o nosso modelo, né? Aproveitando o que você falou da cultura. Quando a gente começou a mudar o mindset, que para a gente trazer uma maior experiência para os nossos clientes, a gente precisava mudar a nossa cultura interna, a gente começou, alguns anos atrás, a repensar como que a gente consegue conectar cada área da empresa em contato com os nossos clientes, como que ele afeta a vida dos nossos clientes.
né? E isso fez com que a gente criasse, né, hoje a gente chama nosso jeito Neoenergia, aonde que a gente consegue trazer os nossos executivos para a nossa operação, levando eles até as nossas lojas, levando ele acompanhando uma equipe de campo, para escutar diretamente dos nossos clientes o quanto que a gente afeta a vida deles. E isso faz a gente mudar o mindset. É uma cultura mesmo que você tem que ir trabalhando. Já está aí há praticamente 3, 4 anos já atuando fortemente nessa mudança de cultura e a gente tem visto bons frutos nesse período. Naturalmente, você precisou de isso que você narrou agora, você teve que se reorganizar internamente do ponto de vista de dados, né? Perfeito. E aqui a gente praticamente respira dados. Dá uma dimensão para a gente hoje do que é a riqueza de dados que existe dentro do segmento. Não dados só na relação com o consumidor, mas os dados como um todo, dado de consumo, dado de desperdício, enfim. O que tem de informação hoje que vocês trazem para dentro e conectam ali num data lake? Quando a gente trabalha, a gente tem um data lake muito interessante, bem colocado, onde a gente conseguiu conectar tanto os nossos sistemas legados, né, nossos sistemas comerciais, nossos canais digitais, nossos canais de atendimento ao cliente, para a gente conseguir juntar essa gama de informação para tentar trazer uma personalização no relacionamento com o cliente. Sem isso, você não consegue trazer. A gente sabe, obviamente, que a gente tem uma gama muito diversa de clientes e a gente consegue, dessa forma, juntar, por exemplo, um processo de comunicação com o cliente, a gente conseguir comunicar de uma forma mais assertiva ao conteúdo que realmente agrada a ele e qual canal agrada a ele. Então, vamos pegar, no meu caso, eu prefiro receber mensagem do WhatsApp do que uma mensagem, por exemplo, por e-mail, né? Então, para o Renato é um perfil. Para o cliente B, pode ser uma outra forma. Então, ele prefere receber por SMS. Em qual momento ele recebe? Então, esse é um exemplo que a gente consegue dar um relacionamento proativo com os nossos clientes utilizando dados. Então, a depender do perfil do cliente que a gente junta, exatamente como você comentou, faturamento, perfil de contatos do cliente, perfil socioeconômico, a gente consegue trazer essa personalização. Nós já tivemos um episódio aqui sobre omnicanalidade. Perfeito. É interessante que você descreveu os canais aqui, como tornou-se complexo, né? Se antes você tinha um canal, e o quanto que o espaço físico também, uma loja, continua sendo um canal relevante, para além na hora de resolver o problema, né? Para muita gente, eu lembro muito do meu pai, muita gente prefere estar ali num contato direto para entender um pouquinho mais, né? A gente, trazendo em 3 grandes blocos de clientes, a gente tem um cliente 100% digital, que é aquele cliente que só nos procura nos canais digitais, ele consegue resolver aquilo. Temos aqueles clientes híbridos, que são aqueles clientes que entram em contato conosco, tanto no canal digital quanto no canal humano. Aqui a gente tem uma grande oportunidade de entender, será que a jornada dos nossos canais digitais está ok? Será que a gente pode revisar, pensar em alguma melhoria? Será que está faltando algum serviço dentro de um canal digital para facilitar a vida do cliente? Ou será que está faltando informação para o cliente saber que existe aquele serviço no nosso canal digital? Então, você consegue fazer para esse público uma grande inclusão digital completa, né? Então, como que a gente trabalha? Mas isso eu preciso de dados. E o terceiro público é o cliente 100% humano, que ele só me procura nas lojas, no call center, e tem a ver muito com perfil, tem questões socioeconômicas envolvidas, mas mesmo ele indo num canal humano, que a gente fala, seja um call center ou numa loja, a gente tem uma responsabilidade de trazer facilidades para eles. Então, a gente, por exemplo, está reformando 100% das nossas lojas no Grupo Neoenergia para conseguir, além de a gente fazer uma inclusão digital do cliente, que a gente garanta no primeiro contato a resolução do problema dele. Então, é um trabalho que não é da noite para o dia. É um trabalho que você tem que usar tecnologia, estratégia e revisão de processo com olhar humano. Agora, por que e esse lado da hiperpersonalização que você descreveu aqui, voltando àquele tema central do início, que era a humanização como um todo do setor, por que a hiperpersonalização ela consegue tirar um pouco essa imagem talvez um pouco mais dura e técnica do setor para aproximar das pessoas? É óbvio que parte da resposta a gente tem, né? Como consumidor, eu me enquadro ali um pouco no perfil totalmente digital, mas quando eu sou bem atendido e tenho uma experiência legal, independentemente se é para tênis, se é para carro, se é para energia, é legal, assim, a experiência é legal. No que essa hiperpersonalização ajuda naquele processo que a gente falou de humanizar? Quando você trabalha num setor onde tem uma diversidade socioeconômica tão grande,
A personalização nos permite tomar decisões que antes a gente tinha um olhar muito técnico, como, por exemplo, fazer um pedido de uma ligação nova de energia. Normalmente o pessoal estava acostumado a fazer uma declaração de carga, quantas tomadas você tem na sua casa, quantos equipamentos eletrônicos você tem. Isso gerava um esforço do cliente muito grande. Daí a gente começou a repensar como que outros setores estão trabalhando primeiro contato do cliente. Então, por exemplo, você pega um setor como telefonia ou TV por assinatura, você trabalha com combos. Eu gostaria de ter esse combo aqui que está mais relacionado com o meu perfil de pessoa. Por que a gente não traz isso para o setor elétrico? Então, a gente implantou já isso numa das nossas distribuidoras, estamos fazendo agora o rollout para as próximas, onde o cliente, olha, eu tenho mais ou menos esse perfil, não preciso ficar fazendo aquela declaração. Você tirou um trabalho ali que já poderia ser um grande bloqueio, na verdade. Um grande bloqueio, porque antes era um olhar mais de engenharia, né, do que um olhar humano de cliente ali mesmo fazendo uma solicitação. É interessante porque eu ficaria nervoso, obviamente, e ia responder tudo errado, provavelmente, né? Mas eu achei interessante o que você falou. Era um olhar de engenharia que foi, de certa forma, adaptado. E aí, aqui eu volto internamente para como que foi esse exemplo tão legal que você deu. Internamente, qual que é o desafio que você tem de fazer uma mudança como essa? Porque aqui me parece também que você está quebrando paradigmas, perfeito, você está mudando coisas que são feitas há muito tempo. Qual que é o desafio de gestão aqui, inclusive de trazer um engenheiro e colocar o pessoal do marketing, do relacionamento com o consumidor para entrar num consenso? Eu acho que até antes um pouco da pandemia, a gente tomou uma decisão de fazer uma mudança completa dentro da nossa estratégia de relacionamento com o cliente. E a gente falou, olha, a gente precisa fazer uma grande transformação digital da experiência do cliente. E para isso falou, sozinho, só a área de atendimento, a área de experiência do cliente, não vai ser possível. Vamos começar a trazer outras áreas para construir esse grande programa, que hoje a gente chama de Programa Conexão Digital, que é o maior programa de transformação digital dentro do setor elétrico, com incentivos de verba do regulador, a verba de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, e, obviamente, uma parte de investimento nosso de CAPEX. Mas a gente falou assim, vamos trazer todas as áreas dentro da empresa para essa grande transformação. Então, a gente foi lá, buscou a área de TI, fomos lá, buscamos a área de pesquisa e desenvolvimento, fomos lá, buscamos as áreas de engenharia, de padronizações e tudo mais. Assim, vamos repensar nossos processos. E, para isso, fez com que a gente, antes de iniciar qualquer revisão do processo, a gente foi lá e começou a entrevistar os diferentes perfis de clientes. E daí a gente começou a gerar uma massa de conhecimento, falar, nossa, quanto que os nossos clientes precisam realmente de um olhar humanizado para o nosso dia a dia. Daí a gente começou a trazer outras áreas, falou assim, vamos lá escutar o cliente junto? Então a gente começou a pegar os nossos executivos e ir junto em campo para escutar o cliente. Opa, aqui tem uma oportunidade, eu não sabia que era tão burocrático. Eu não sabia que, na verdade, uma dúvida que eu não teria por ser um engenheiro ou por ser uma pessoa que está no dia a dia, eu não acreditava que o cliente teria isso. Então, isso daí foi um primeiro passo dentro desse grande programa que a gente tem, que a gente fala de revisão de jornada e processo. Daí, depois da revisão de jornada e processo, a gente falou, olha, para a gente melhorar, automatizar, criar RPAs, criar novas soluções, a gente precisa criar um ambiente de inovação que permita um desenvolvimento integrado de soluções que afetem tanto o cliente, quanto afetem nossa equipe de campo, quanto afetem nosso time de atendimento. Então, esse é um terceiro pilar. E o último pilar, que a gente falou que é o mais importante, como a gente faz a inclusão digital dos nossos colaboradores e dos nossos clientes a esse novo ambiente. E isso foi super importante, inclusive, para a gente passar pela pandemia, né? Que a gente teve que fechar, né? Assim como todas as outras empresas, fechar lojas, todo mundo em casa. Só que a gente conseguiu, olha, eu preciso garantir que o meu time de atendimento esteja disponível para aqueles clientes que têm uma certa dificuldade com os canais digitais, com um perfil mais humano, mas que ele consiga falar comigo. Vamos criar a questão do nosso chatbot no WhatsApp e integrando com toda a nossa equipe de campo, que antes estavam na loja, que estão em casa para atender também o cliente, se o bot não conseguiu. Foi um fenômeno. Né? A gente conseguiu garantir a segurança das pessoas, dos nossos colaboradores, e, ao mesmo tempo, fazer uma inclusão digital. Eu gosto do olhar quando você fala a inclusão digital, não só do consumidor,
mas os próprios colaboradores, né? E aqui tem uma característica muito interessante. Você descreveu um processo de digitalização, transformação digital bem legal. Vamos olhar um pouquinho agora para fora, e aí a gente vai falar aqui de várias tendências que já são realidade dentro do setor, mas eu queria começar um pouco pela questão ambiental, né? A gente, e aí, é claro que é uma questão do mundo, mas olhando para o Brasil, a gente tem uma mudança climática que ela é severa em muitas vezes, no caso de São Paulo, chuvas, no caso da região norte, queimadas, a gente viveu também na região sudeste aqui, enfim, a gente tem vários desafios climáticos. Isso acaba aumentando uma variável para você aqui, né? Como lidar com isso quando você começa a ter dados e informações que não necessariamente estavam ali no histórico, quando eu volto a falar do Data Lake, né? Nesse conhecimento que a empresa tem em relação ao setor. Eu acho que o setor elétrico, como eu disse, né, é um setor essencial para toda a sociedade. E quando a gente começa a observar que existem fatores que a gente talvez não consiga gerenciar, mas a gente consegue se preparar para esses momentos, ele é essencial. E para isso eu preciso de dados. Então, como que eu consigo, por exemplo, ter informações que eu avise previamente ao cliente, olha, vai ter um momento que vai ter muita chuva nessa região, se preparem, tomem esses devidos cuidados. Como eu consigo preparar a minha equipe de campo para conseguir alocá-los da melhor forma e trazer um dinamismo da operação. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente tem uma falta de energia, antes de mesmo enviar uma equipe de campo, a gente, além de informar a previsão de restabelecimento e tudo mais, a gente verifica, será que aquela energia já voltou naquele estabelecimento, na casa do cliente, que eu evito que uma equipe tenha que se deslocar desnecessariamente até aquele local. Então, tem uma colaboração com o cliente, nós e cliente, onde ele informa, realmente já voltou minha energia aqui, via WhatsApp mesmo, ele consegue nos informar, e eu consigo fazer que aquela equipe que iria atender aquela situação que, na verdade, não precisaria, eu consigo despachar para uma outra emergência. Isso gera rapidez no restabelecimento da energia. Isso gera uma questão de evitar emissão de CO2 na atmosfera, porque você não fez um deslocamento sem execução de serviço. Então, tudo isso conecta o bem da sociedade, o bem ambiental e o bem também da organização, porque isso gera também eficiência financeira, né? Então, esse olhar de você trazer de integração entre operação de campo, negócio e cliente, com certeza é uma estratégia que garante uma sustentabilidade e, consequentemente, uma fidelização com a sua marca, né? E, de novo, volta para o aspecto de tecnologia aqui que a gente falou, né? Só mais um elemento aqui nessa questão. Praticamente toda companhia hoje tem uma relação em maior ou menor proporção com o setor público, né? No caso de vocês, eu acho que uma intensidade muito grande. Essa comunicação, como que ela vem evoluindo? Quando a gente fala, não só a comunicação, mas a troca de informação, conhecimento, dados, né? Quando você inclui uma prefeitura, um governo, outras entidades, porque ela também é fundamental para o trabalho de vocês. E quando a gente fala de tecnologia aqui, como que ela evoluiu, como que ela melhorou, como que ela pode ainda melhorar? Perfeito. Acho que assim, como a gente consegue ter dentro da nossa empresa um grupo de pessoas que tem um contato direto com as prefeituras, com o próprio órgão regulador, e isso permite uma comunicação, uma troca de experiência muito interessante. Assim como nós temos, por exemplo, a ABRAD, que é a Associação das Distribuidoras de Energia do país, que a gente troca muito conhecimento e muita experiência. Às vezes a gente suporta até uma operação de uma outra distribuidora quando tem momentos de crise muito grande, para a gente auxiliar, porque, novamente, a gente sabe que a sociedade depende muito da energia elétrica. Então, como que eu posso garantir essa segurança? O próprio programa de conexão digital, que eu citei, no final dele a gente vai ter um grande paper que vai permitir que as outras empresas do grupo, do país, possam entender o que a gente fez, quais foram as nossas lições aprendidas, quais foram os nossos desafios que a gente passou, para que eles possam também trazer para suas empresas essa melhoria na experiência do cliente. Então, existe uma troca muito rica disso. E a tecnologia ela traz uma aproximação entre todos esses segmentos. Afinal de contas, todo mundo se interessa pela tecnologia, todo mundo se interessa em tirar o melhor valor possível dela, e isso gera impacto na sociedade, né? Colaboração aqui é chave, né? Ainda mais com temas tão complexos. Renato, vamos falar um pouquinho agora de... Eu vou usar o termo tendências, mas tendências que já são presentes aqui. Eu vou deixar que você destaque algumas. Eu acho que tem algumas específicas que a gente vai falar,
mas eu gostaria que você puxasse. Quando a gente olha para o setor de energia como um todo, mais do que isso, a relação da energia com as pessoas, né? O que está mudando, o que já mudou, o que você destacaria aqui como um tema que está na agenda? Eu acho que o que está na agenda é a gente conseguir trazer aí energias mais limpas, né? Então, a Neoenergia tem trazido cada vez mais tecnologias como eólicas, energia verde, a gente está falando de hidrogênio verde, né? Que é uma tendência aí super interessante. As eólicas que chamamos de offshore são aquelas eólicas que ficam no oceano, né? Que isso traz, novamente, uma cadeia de boas práticas e que está relacionado à perspectiva da sociedade. Hoje, cada vez mais, a gente vê pessoas querendo consumir mais energia, trazer, por exemplo, carros elétricos, que é uma tendência. A gente tem, ligando Pernambuco, né, em Recife, até o Rio Grande do Norte, o que a gente chamou de corredor verde, que é uma estrada inteira que a gente tem postos de carregamento de energia elétrica para os carros elétricos. Hoje é uma questão importante na infraestrutura do país. E a gente vê que é uma tendência que as pessoas cada vez querem mais isso. Obviamente, hoje está um grupo mais restrito, mas é uma forma de você acompanhar o que as pessoas querem, o que os clientes querem e trazer isso para o seu negócio. E se você aproveitar bem, né, essa escuta ativa com os nossos clientes, com certeza a sustentabilidade dentro de um setor que está tendo muita transformação, né, a gente diz que logo vai acontecer a liberalização completa, né, do setor elétrico, as pessoas vão poder escolher para quem elas vão comprar energia, muito parecido com o que aconteceu com o setor de telecom, a gente tem que estar preparado. E como que a gente tem falado? Se a gente humanizar as nossas relações com os nossos clientes, gerar experiências positivas com os nossos clientes, eles vão se fidelizar a uma marca que eles confiam. E a gente quer ser a Neoenergia para isso. Então, a gente consegue gerar esse ciclo virtuoso de relacionamento e de sustentabilidade do negócio. Eu já volto no carro elétrico, mas aqui, de certa forma, você deu parte da resposta do que você descreveu desde o início. Assim, como que vocês estão se preparando como empresa, mesmo num segmento que ele ainda não é aberto, né, do ponto de vista de concorrência, para um futuro muito próximo. Isso é interessante, porque na hora que eu tenho a opção de decidir por 3, 4 ou mais empresas, o que você falou de personalização, relação, experiência, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E a gente, pela uma sociedade tão diversa que a gente tem que entender que esse momento que acontecer, que está acontecendo e vai, né, gradativamente ter essa possibilidade de cada pessoa poder escolher de onde vai querer comprar a energia, a gente precisa trazer muita informação para os nossos clientes. E a tecnologia nos ajuda nisso. Como que eu consigo orientar o cliente no momento de suas escolhas? E para isso eu preciso entender o perfil dele. Para eu entender o perfil dele, eu preciso de dados. Para eu precisar de dados, eu preciso integrar tecnologias que me deem informações ricas, insights que realmente a gente permite tomar decisões assertivas, tanto do ponto de vista da experiência do cliente, quanto do ponto de vista de negócio. Hoje, para esse cenário ser realidade, a gente está dependendo de quem? Não, eu acho que está muito mais já numa fase, a regulação já deixou muito claro, são etapas fracionadas, não vou entrar aqui em detalhe, mas são etapas fracionadas, onde que cada perfil de cliente, baseado no seu consumo, vai poder ir escolhendo. Então, cada ano vai aumentando o leque de clientes que vão permitir você escolher a sua energia, de onde você vai querer comprar energia, e acontecer toda a liberação por completo. Assim como aconteceu na Europa e em outros países aí que a gente tem. Né? Então já é um processo em andamento aqui. Renato, eu tenho uma curiosidade, e aí volta a essência da nossa conversa, a nossa relação com energia. Você mencionou o carro elétrico, mas mesmo quando eu tenho uma energia solar em casa ou num sítio, por exemplo, me parece que as pessoas começaram a se informar mais, em caso específico, se informar mais sobre energia, sobre as possibilidades. No caso do carro elétrico, hoje você tem a possibilidade até de fazer uma interação para quem pode, né, da casa com o carro, devolver energia ociosa. Isso é verdade? Conforme a gente vai experimentando novas tecnologias, o conhecimento sobre energia vai passando a ser um pouquinho mais comum? O cliente começa a ser empoderado, né, na gestão energética. Que hoje que a gente vê que ele praticamente ele recebe energia na casa dele e acende, né, o interruptor, ele começa a fazer uma gestão completamente diferente. Eu tenho, por exemplo, em casa geração distribuída e você consegue perceber, opa, agora que eu tenho geração distribuída, talvez seja interessante eu ter um carro elétrico. Daí foi o meu próximo passo. E acho que isso é um pouco da sociedade. Né? Ela vai acontecendo de uma forma que o cliente começa a se fazer uma gestão energética e para isso ele precisa de tecnologia.
né? Você precisa ter essas informações na palma da mão, né? Ou, às vezes, quando a gente olha, será que vale a pena eu ligar uma máquina de lavar a louça ou roupa em tal horário ou no outro que vai ter a energia, vai estar mais barato ou não? Isso é uma gestão energética. Então, e é muito interessante, porque a tecnologia ela é muito atrativa, né? Então facilita a vida dele. Então, cada vez mais a pessoa quer trazer tecnologia para dentro da casa. Antes a gente falava que quando, né, tinha uma TV em casa e olhe lá, hoje em dia você vê as pessoas, né, tem uma TV, mas tem 3 tablets em casa, né, uma parte da sociedade. Outra parte da sociedade está entrando muito na questão da internet e tecnologia pelo celular. O celular tem sido o primeiro computador das pessoas, mas para o celular funcionar ele precisa de energia. O celular funcionar, ele precisa de internet. Então, como que a gente consegue ver toda essa cadeia de impacto na vida das pessoas? Se eu consigo gerar energia e essa energia chegar na casa das pessoas de uma forma mais barata possível, ela vai consumir mais energia, ela vai estar mais adimplente e ela vai conseguir ter mais acesso à informação. Se ela tem mais acesso à informação, eu consigo gerar mais acesso ao mercado de trabalho. Se eu gero mais mercado de trabalho, a gente consegue ter uma sociedade que está evoluindo, onde a próxima geração já vai ter um acesso mais à informação e assim por diante. Você falou sobre o papel da energia aqui. A gente tem um episódio que fala especificamente sobre o consumo de energia dos data centers e a conversa sobre sustentabilidade quando a gente fala de processamento, inteligência artificial. É muito legal. Deixa aqui o link na recomendação. Vamos voltar, vamos pegar o exemplo da tua casa que agora eu gostei. Você usou o termo distribuição, energia, geração distribuída. Exato. Pega a partir do exemplo da tua casa para a gente trazer para as outras pessoas o quanto que está acessível ou não. Hoje, quanto que eu posso olhar para minha casa e talvez tentar deixar ela um pouco mais inteligente do ponto de vista ter uma outra fonte de energia, fazer essa interação talvez com o carro elétrico que eu tenha ou que eu possa ter. Dá um exemplo para a gente que eu gostei. Eu acho que assim, cada vez mais está mais acessível. As pessoas elas estão conseguindo, principalmente da classe A e classe B nesse momento, estão conseguindo ter acessos a conhecer, né, entender um pouco mais sua conta de energia e começar a avaliar, será que vale a pena colocar uma geração distribuída aqui na minha casa, um painel fotovoltaico, quanto que isso vai reduzir de energia ou não? Então, isso ainda está muito num segmento. Mas a gente, por um outro lado, a gente está indo também ajudando muito a sociedade, junto com o programa de eficiência energética, junto com o regulador, né, com a ANEEL, onde que eu consigo levar, por exemplo, geladeiras mais eficientes, lâmpadas, tudo isso bancado, né, dentro das verbas reguladas. Isso é uma outra forma que a gente consegue trabalhar as duas cadeias, né? Vamos falar assim, o grupo que tem mais acesso a recursos financeiros, aonde que ele começa a ter mais geração das suas casas, e aquele grupo que não tem tanto recurso financeiro, o pessoal mais de baixa renda, a gente consegue ter mais eficiência energética nisso. Isso faz que todo o conjunto do setor elétrico ele comece a ser mais otimizado. Se eu consigo otimizar mais o setor, quer dizer que eu consigo também baratear mais as tecnologias. Se eu barateio mais as tecnologias, consegue ter mais acesso. Isso vai gerando todo esse benefício, né, dentro da sociedade. Especificamente sobre o carro elétrico, eu que acompanho tecnologia e cubro tecnologia, é um dos temas que é um tema que está em alta, além de inteligência artificial, mas é um tema que gera muita dúvida, principalmente do brasileiro, que tem uma relação com o carro que a gente conhece bem. Vamos falar sobre alguns mitos aqui em relação ao carro elétrico, dúvidas inclusive, porque, por exemplo, hoje a gente está numa fase que grande parte, até das próprias marcas, das montadoras, alguns perfis específicos de postos que oferecem a energia. O que muda nesse cenário quando a gente escalar? E uma outra pergunta e aí eu acho que passa um pouco também pela tua visão de especialista, que você enxerga uma transição total para carro movido a energia, se for sobre hidrogênio, né? Você consegue olhar outras formas de complementar aqui? Enfim, são muitas dúvidas que surgem, mas que talvez você tenha algumas respostas. Eu vou trazer um pouco, começando pelo começo, né? Carro elétrico, mobilidade elétrica, ela requer uma questão de uma infraestrutura dentro do país. Não adianta nada você ter um carro elétrico, mas você não tem onde carregar. Se você tem um carro elétrico e mora num prédio que ainda não tem um posto de carregamento no seu edifício, como que ele vai carregar? Ele vai carregar no shopping? Ele vai carregar num clube? Onde que ele vai carregar? Então, você precisa pensar de uma forma de infraestrutura. E por isso que eu falo, eu acho que é uma evolução que tem que ser caminhada tanto a parte da tecnologia do carro, mas a parte de infraestrutura do país como um todo, e está preparado para isso. E acho que a gente está fazendo. Eu falei, dei o exemplo do Corredor Verde, que é de Pernambuco, até Rio Grande do Norte, que é um sucesso. E cada vez mais a gente vê no dia a dia postos de carregamento. Eu acho que o setor
ele vai ter uma grande mudança. Eu não tenho conhecimentos em tecnologias automotivas, mas eu tenho uma visão muito particular sobre como que eu vejo a evolução da mobilidade elétrica. Eu faço até um comparativo um pouco com o setor, né, de entretenimento, de filmes. Quando a gente olha o carro a combustão, para mim é como se fosse o VHS nosso, que a gente colocava a fita lá e vivemos muito tempo com isso. Quando a gente olha já o carro híbrido, por exemplo, o que é o carro híbrido? Aquele carro que consome energia, não tem uma bateria ali, mas ele também você pode colocar gasolina. Em alguns carros tem gasolina e álcool também. Que para mim é um carro, por exemplo, como fosse o DVD. Durou bastante tempo também e você não depende tanto de uma infraestrutura sistêmica, uma infraestrutura, né, de abastecimento. Daí, quando a gente vai para o carro 100% elétrico, que já mostra uma evolução, carro silencioso, né? Será que não é o nosso Blu-ray, que ficou um tempo, melhorou muito a qualidade? Eu estava na curiosidade, se você ia para o streaming direto... Não, daí, para mim, o streaming, será que o hidrogênio verde que está avançando tanto, será que não vai ser o futuro do carro, né? E isso será o nosso streaming? Não sei, mas eu acho que a gente tem grandes possibilidades e acho que depende também tanto do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista também do comportamento da sociedade, como que ela vai estar aderindo cada um desses modelos de situações de carro. Sabe? Só para fechar esse assunto, você falou sobre infraestrutura, né? Hoje, qual que é o maior desafio quando a gente fala do carro elétrico, da recarga? O desafio é geração, é a distribuição, é a oferta. Um primeiro corte a gente sabe que é a oferta, obviamente, dos carregadores, mas numa outra camada, quando eu começo a ter muita gente carregando seus carros, a gente tem um desafio ou não? Ou a gente tem energia suficiente? Eu acho que é um avanço conjunto do ponto de vista que além da infraestrutura de ter acesso para você carregar e ter toda uma questão de padronizações, né? A gente sabe que existem até particularidades de cada modelo de carro, forma de você carregar. Tem a questão que a gente precisa... Graças a Deus, o Brasil tem uma rede interligada de energia, né? Diferente de outros países. Então, a energia que é gerada, por exemplo, lá no norte, a gente consegue consumir aqui no sul porque é tudo uma rede, tudo interligado. E com o avanço dessas gerações mais limpas, seja grandes gerações como fazendas eólicas, fazendas solares, e as pessoas também fazendo sua própria energia com a geração distribuída nas suas casas, essa energia ela é gerada e distribuída na rede de energia, né? Setor integrado. Isso faz com que a gente vai ter um equilíbrio. Mas, obviamente, nós temos que observar se o excesso de consumo de energia ela está sendo planejada dentro do país como um todo. Por isso que os investimentos, quando fala no setor elétrico, são investimentos massivos, muito, muito fortes, e que precisam ter uma segurança de investimento, né? E para garantir, novamente, toda essa comunidade às pessoas. Se eu quero avançar em carro elétrico, a gente tem que fazer toda uma análise se a gente tem na questão de infraestrutura de acesso, mas também a infraestrutura de geração de toda essa energia. Ao meu ver, a gente tem um bom planejamento aqui no país como um todo, junto com o nosso órgão regulador, junto com as empresas, que garante essa segurança. Renato, muito legal, está muito claro e até bem didático como a gente faz uma transição de um setor que estava associado a uma burocracia, muito regulado, muito difícil de se transformar e vive hoje talvez uma das transformações mais interessantes quando a gente olha para alguns segmentos específicos, né? Muito legal. Acho que ficou claro aqui quando a gente fala de humanização também, o quanto que o consumidor passa a ter muito mais conhecimento e com o conhecimento ele toma decisões acertadas, né? Todos os exemplos que você deu de fazer a gestão da energia da casa, do carro e de vários outros itens. Uma pergunta para fechar e para deixar a gente refletindo um pouco também. Eu tenho a sensação, aí é aqui o meu olhar leigo e o teu olhar técnico, eu tenho a sensação que o nosso estilo de vida, né, a própria tecnologia, a digitalização, ela nos leva para um patamar de cada vez mais consumo de energia, né? Então é um celular que vem com uma nova, com mais um recurso integrado, é a casa que vai ficando inteligente. Se antes eu precisava apertar o botão da janela, hoje eu dou um comando de voz para algumas pessoas. Isso do olhar leigo parece que a gente está demandando cada vez mais. No olhar técnico, é quase a pergunta anterior que eu fiz para você. É isso mesmo? A gente caminha para consumir cada vez mais energia, mas por outro lado, a gente está falando mais de sustentabilidade. Me fala um pouquinho sobre essa conta, como ela fecha. Sim, com certeza. Acho que ainda mais no Brasil, né? O Brasil ele adora uma inovação, algo novo. Somos early adopters por natureza. Por natureza. E você repara isso, de vez em quando eu faço um percurso entre uma distribuidora ou outra de carro, de um estado para o outro,
E às vezes a gente passa por regiões um pouco mais remotas ou regiões com um nível social, né, não tão alto, e você vê a quantidade de pessoas no celular, a quantidade de pessoas que trocam mensagem no WhatsApp, por exemplo. Então, isso já aí é um reflexo de um consumo, porque se a pessoa que está no ponto de ônibus, que não consegue desgrudar da tela, imagina o que ela tem em casa. Imagina o quanto que a gente está gerando de conteúdo para essas pessoas por conta da energia. Então, a gente consegue ver que o consumo de energia, a eletrificação da sociedade, vamos assim dizer, ela é algo que não volta mais. E a gente tem que se preparar para isso. Com certeza, eu acho que, de uma forma bem resumida, o setor elétrico vai continuar sendo um setor essencial para a sociedade e vai ser um setor que vai trazer uma segurança para o dia a dia das pessoas, cada vez mais. E não é uma segurança somente do ponto de vista do presente, de estar na sua casa com a geladeira ligada, com a TV. É segurança do futuro delas e nesse setor que está mudando bastante. A segurança de que garantir que as minhas decisões como cliente vão ser as melhores possível, porque eu vou ter uma empresa que vai dar um suporte para mim orientativo de como que eu consigo fazer a melhor gestão energética. E o resumo dessa história é, né, a gente sai de uma relação transacional, apenas de apertar o botão e tem a luz ali, ou também muito que foi por muito tempo baseado em reclamações, né, nos rankings, para ser uma relação de fato humanizada, personalizada. Acho que está muito claro esse ponto aqui. Com certeza, é uma relação humana de experiência. O setor ele requer que a gente tenha essa visão que eu quero dar para o meu cliente, é uma experiência positiva. Quero gerar valor agregado para ele. E, para isso, a gente precisa fazer todo esse trabalho, que não é fácil, de mudar o mindset de um olhar técnico para um olhar humanizado em todas as nossas decisões. Renato, para terminar, a gente tem um público bastante fiel aqui do nosso podcast que é um pouquinho mais técnico, né? Que desenvolve, que programa, que está olhando para novas perspectivas de carreira, e aí ele se depara ou ela se depara hoje aqui com o setor elétrico. O que você diria para esse público que tem um olhar técnico, que sabe da importância da tecnologia para tudo que você descreveu, mas como eu encaro esse segmento, né? O que eu busco de repertório, de referência, para entender não só a transformação até aqui, mas o que vem em diante? Legal, é uma pergunta essencial. Hoje o setor ele é muito verticalizado. Você tem a parte de geração, a parte de transmissão e assim por diante, como eu disse. E hoje, dividido em dois grandes blocos, a gente fala tem um setor regulado e não regulado. Regulado é o das distribuidoras de energia, vamos assim dizer, e o não regulado são esses novos serviços agregados, como geração distribuída, serviços, né, como seguros, carros elétricos, né, e carregamento. Como que a gente consegue criar um ambiente de tecnologia que eu consiga unir cada vez mais esses dois mundos, mesmo com todas as questões regulatórias que nós temos, para que quando acontecer toda essa liberalização, eu consigo unir todas as tecnologias desses dois mundos de uma forma simples para o cliente. Então, como eu consigo ter, trazendo aí sistemas comerciais que eles são distintos, mas fácil de acoplar? Como que eu consigo ter um barramento de serviço, onde que eu consigo trazer um open source, open innovation, onde eu consigo conectar novos serviços agregados para os nossos clientes de uma forma simples. Então, tudo isso requer que, assim, como que eu consigo integrar essas tecnologias novamente com um olhar humanizado, sabendo que a gente tem diferentes perfis de cliente. Então, acho que a grande dica que eu dou aqui é tenham uma visão que esse é um setor que vai requerer muita tecnologia, muita informação e muita integração de dados e sistemas. Como você faz isso de uma forma que seja dinâmico? Onde que a gente consegue ter um ambiente Lego de montagens e de integrações que permita gerar todo esse valor agregado que a gente espera. Dica valiosíssima. Eu estou aqui só imaginando do que a gente falou. Imagina, carro elétrico, quanto que você precisa de app, de plataforma para fazer a gestão na casa. Quando esse processo de abertura, por exemplo, né, de gestão, de decisão, de qual marca eu opto, é muito legal. Acho que tem muitas oportunidades aqui. Obrigado por trazer essa referência. Renato, adorei o papo. De novo, a gente começa com um segmento que às vezes é distante para muitas pessoas, mas fica muito claro aqui o quanto ele é próximo, mas nos deixa um pouquinho ansiosos e do ponto de vista positivo de todas as transformações que vêm pela frente. Com certeza. Eu que agradeço e tenho certeza que a Neoenergia vai estar aqui para reescrever os capítulos dessa próxima jornada. Valeu, querido. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Tech for Business. A gente falou sobre o setor energético e quantas transformações. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra no próximo episódio relacionando tecnologia
tecnologia, negócios, programação e muitos outros assuntos que tem a ver com o nosso dia a dia. Muito obrigado.